Olá, bem-vindo ao Painel Univale. Hoje o nosso assunto é cultura, especificamente o teatro. O livro A Inquieta Poética da Busca celebra os 25 anos da TESPES, CIA de Teatro aqui de Itajaí, que faz parte de todo esse movimento cultural da cidade, faz parte aí da história desse movimento teatral de Itajaí. Aqui no estúdio eu vou conversar com o Jonathan Gonçalves, que é jornalista e autor do livro. Obrigado, Jonathan, pela sua presença aqui. Jonathan, esse envolvimento de Itajaí com o teatro que resultou nesse livro, especificamente sobre a TESPES, né? Isso aí é um retrato de todo esse movimento teatral que existe na cidade, que é um dos maiores aí de Santa Catarina, né? Exatamente. Primeiramente, bom dia, Almeri, obrigado pela presença aqui, pela oportunidade de eu estar aqui divulgando o meu trabalho. E sim, o livro é um recorte, eu diria, não só da história dessa companhia, que tem uma trajetória de 25 anos, né, de um trabalho concreto e expoente no estado, diria até do país, mas também é um recorte da nossa história aqui da cidade de Itajaí, porque a fundação da companhia foi em 93. E a partir ali da década de 90, houve uma profissionalização desses atores e atrizes, que também já há muito tempo na cidade tem uma tradição cultural de grupos e festivais de teatro, mas eu diria que ainda um pouco amadora, não no sentido pejorativo da palavra, mas no sentido de não profissional. E a partir mais ou menos da fundação da TESPES e dessa década de 90, por aí, houve um movimento de profissionalização desse pessoal. Então eu diria que além de contar realmente a história da companhia, ele também traz um recorte da nossa história, de como esse movimento se profissionalizou e hoje é reconhecido como uma cidade, um celeiro teatral no estado. Como que foram esses 25 anos da TESPES? Como que foi essa sua pesquisa que resultou no livro? Isso também é uma dissertação de mestrado sua, né, da UDESC, né? Isso. O livro é fruto da minha pesquisa de mestrado, que na banca, até inclusive a banca solicitou muitíssimo para que eu publicasse essa pesquisa, no sentido que as pessoas vão para a academia e pesquisam muito companhias da Europa, da Ásia, São Paulo, Rio de Janeiro, e o nosso fica meio à deriva. Os nossos grupos, os nossos artistas fica meio ali em segundo plano. Então, ter uma biografia, uma bibliografia de um grupo de Santa Catarina é muito importante. E quando eu estava dentro do mestrado, eu percebi, porque eu fui integrante da companhia durante 5 anos e meio, eu percebi que dentro ali do meu grupo havia um componente muito interessante para ser pesquisado, que é o que eu trago no livro, essa característica do corpo dramatúrgico, que é a capacidade do corpo de dramaturgia, de criar histórias e ser texto também. As expressões não verbais, né? Expressões não verbais, exatamente. Porque também houve isso. A partir da década de 90, houve um movimento de deslocamento do texto. Antes, o texto era esse pilar central da produção teatral. Era a partir do texto que as pessoas criavam, era a partir do texto que era construído uma obra teatral. A partir da década de 90, isso muda um pouco de figura. Até por outras questões do avanço da medicina, do avanço das questões do estudo do corpo. Isso também, óbvio, sempre reverbera na cultura. O que caminha socialmente, a cultura também acompanha. E o teatro foi assim. Houve um olhar para o corpo do ator, para estudar os meandros da ação física. Claro, eu trago teóricos que me auxiliam nessa pesquisa, para falar sobre esse movimento também, que eu identifico dentro da companhia. A TESPES é um grupo que trabalha muito os seus espetáculos a partir da corporalidade dos seus atores. Então eu queria trazer isso para a pesquisa. E quando eu percebi que isso era interessante, eu pensei, bom, eu também preciso contar a história dessa companhia,
porque são 25 anos de uma trajetória que nem tudo são flores, obviamente, passaram por muitos percalços, mas hoje é reconhecida como uma companhia muito profissional e que tem as suas produções aí viajando o Brasil e fora das nossas fronteiras também. Essas expressões não verbais, elas exigem muito mais do ator, né? Que não é só decorar o texto, né, Jonathan? Eu diria que as pessoas perguntam, nossa, mas texto, né? Como é difícil decorar o texto e tal. O texto é uma questão dentro do trabalho, é que assim, antes, como eu falei, o texto era principal, hoje em dia não é que ele seja menor, ele é apenas mais uma questão dentro do trabalho. Uhum. E quando a gente fala sobre a dramaturgia corporal, obviamente demanda um trabalho de muito treinamento físico para que você consiga tirar da sua ação algo de leitura. Por isso que eu digo que o verbo, ele passa pelo nosso corpo e se torna ação. Uhum. Então, por isso que o corpo também é lido, também vira texto. E isso está exemplificado no livro. O corpo fala, né, na realidade. O corpo fala. Uhum. Agora, a Thespis é uma companhia bem de vanguarda, na realidade, né? Eu lembro que uma vez vocês apresentaram um teatro com vários elementos assim que se achava em casa, na realidade, né? Uhum. Experimentando aí que se se lança novas linguagens também no teatro? Sim, eu diria que assim, cada espetáculo é um processo. Uhum, né? Uhum. Claro que a companhia mantém a sua pesquisa própria, a sua linguagem própria, como todas as outras. Só que cada obra tem uma linha aí a ser seguida. Eu acho que você está falando do 1, 2, 3 Alice. Exato. Que era um espetáculo para o público infantil, que a gente se inspirou na obra da Alice no País das Maravilhas, uhum, e Alice através do espelho, e foi também experimentando no nosso corpo como que a gente demonstrava, como que a gente falava para a plateia, o que a gente vislumbrava da história da Alice. Começou por aí. E tudo por ações físicas, nada verbal. E quando a gente também pensou e olhou para o espetáculo, era um jogo, como jogo infantil. As crianças brincam assim, né? Elas pegam uma panela, colocam na cabeça, pegam um lençol e colocam no pescoço e acham que é um super-herói, alguma coisa, e fantasiam dessa maneira simples do jogo infantil. E a gente apostou nisso. O que nós temos de acesso na nossa casa, no nosso cotidiano, que poderia configurar algo dentro da história, obviamente, que pudesse também personificar esses personagens. Então, a partir daí, a gente foi construindo a obra e sim, tipo, nós tínhamos um escorredor de copos, colocava na cabeça e agora eu sou o rei, a rainha de copas, né? A história meio que foi se construindo por aí. Eu diria que assim, a obra artística é pegar talvez um objeto e ressignificá-lo dentro daquele contexto, né? Por isso que a gente viajou muito com esse espetáculo, fizemos vários festivais, vários circuitos pelo Brasil e realmente foi uma obra muito bonita. Uhum. Você fala que você divide o livro em 3 partes, né? Que capítulos são aí que o leitor pode aí achar? O primeiro capítulo é realmente sobre a história da companhia e é o maior capítulo que eu me debrucei nessa longínqua história. E ali eu conto um pouco dessa trajetória, desde a fundação, os primeiros espetáculos. A companhia tem 25 anos, são 22 espetáculos entre infantis e adultos, performances e contações de histórias. Então, esse primeiro capítulo é como a companhia se formou, como ela se desenvolveu, como ela buscou também a sua profissionalização. Ela teve o contato com uma companhia de Buenos Aires, a Periplo Companhia Teatral, que foi muito importante também em 97, 98. Essa companhia veio para cá e ela foi um marco dentro da Thespis, por apresentar uma metodologia do trabalho muito clara. Como você realmente constrói, como você desenvolve um trabalho do ator dentro de uma metodologia específica.
Tanto que esse intercâmbio entre Tespes e Periplo, Buenos Aires e Itajaí, permanecem até hoje. Até hoje eles são parceiros de produção, inclusive no último capítulo desse livro, eu falo sobre um espetáculo que é uma coprodução entre essas duas companhias. É uma escrita minha, bem cúmplice de toda essa trajetória dessa construção de espetáculo, que eu demonstro no último capítulo. E no meio, no segundo capítulo, é um capítulo, diria, um pouco mais técnico, de trazer as questões que eu falei do corpo dramatúrgico, das ações físicas. Então eu vou dando os detalhes de cada teoria, e daí eu trago também, por conta do mestrado, alguns teóricos que me auxiliam a falar sobre esse assunto. Como que a Tespes ela produz o espetáculo? Na verdade, como é que nasce o espetáculo, a busca de texto, de inspiração para fazer um novo espetáculo? Difere muito, assim. Nos últimos anos, particularmente, a Tespes apostou muito numa dramaturgia, numa escrita própria. Ali nos anos 2000, o Max, que é um dos integrantes da companhia, ele começa num curso na verdade, quase que uma faculdade, porque durou 4 anos, no núcleo de dramaturgia do SESI, lá em Curitiba. Ministrado por um diretor muito famoso de São Paulo, Roberto Alvim, que tem uma companhia de teatro lá em São Paulo. E a partir desse momento é quando a companhia começa também a escrever para si, a partir daquilo que elas constroem ou a partir de um texto também construído para aquela realidade do grupo. Não que a companhia tenha montado textos prontos. Desde a sua fundação, sempre houve também, por conta até de número de atores, das questões realmente físicas do grupo, houve sempre uma adaptação, uma inspiração a partir de obras literárias ou a partir de outros textos. Mas é realmente a partir de 2000 que a companhia escreve para si, com as obras que o Max desenvolve. E aí, como eu te falei, difere muito de obra para obra. Esse Corpo Meu, que é esse último espetáculo que eu transcrevo, que descrevo a construção no último capítulo, nasceu de uma ideia. Nasceu de uma ideia de falar sobre, inicialmente, a transexualidade. Mas dentro da pesquisa, e isso é muito louco, porque as pessoas acham que, tipo, você coloca uma ideia e ela se desenvolve, mas nesse desenvolver ela pode ter mudanças mil. E o que era essa ideia central de falar sobre a transexualidade, no desenvolvimento do processo de criação, a gente percebeu que o campo de pesquisa começou a se expandir e para falar sobre trânsitos, sobre corpos que não são nem uma coisa nem outra, ou não estão em um ponto e não estão num outro. Eles estão aí transitando entre conceitos, entre estados físicos, que é essa prerrogativa do trans, né? Desse trânsito. Então, o que iniciou com uma ideia, no final, óbvio, tem muito dessa ideia inicial, só que também atua num campo muito mais abrangente, dessa questão que nós não somos estanques, né? Nós estamos nesse momento assim, mas amanhã nós poderemos ter uma outra cabeça, um outro corpo, uma outra pessoa. Então, nós estamos realmente em trânsito o tempo todo. Tá certo, Jonathan. A gente vai fazer um rápido intervalo. Daqui a pouco eu volto a conversar com o Jonathan a respeito dessa obra aí tão importante que vai aí, com certeza, fazer aí parte, né, da história, vai registrar a história do teatro também em Itajaí, que é a Inquieta Poética da Busca, que celebra os 25 anos da Tespes CIA de Teatro aqui de Itajaí. A gente volta em instantes. Olá, estamos de volta com o painel Univale. Para você que sintonizou a TV Univale agora, o nosso assunto hoje é cultura. Eu converso aqui no estúdio com o jornalista Jonathan Gonçalves, que está lançando o livro A Inquieta Poética da Busca, sobre os 25 anos da Tespes CIA de Teatro aqui de Itajaí, um registro histórico importante que deve ficar aí na bibliografia do teatro aqui de Santa Catarina e também do Brasil. Jonathan, a gente falou um pouquinho sobre a Tespes, né?
Mas você que estuda, é um estudioso, mestre lá em teatro, como é que você vê toda essa movimentação teatral aqui de Itajaí? É uma movimentação rica, né? Mais de 15 grupos de teatro, como é que você vê isso? E também como que você vê o incentivo, né, a essa arte? Itajaí tem no seu DNA histórico a cultura como algo muito potente dentro da sua cultura, dentro da sua sociedade histórica, enfim. Desde a década de 40 já existia festivais aqui em Itajaí que contemplavam várias vertentes artísticas, não só o teatro, como a música, como as artes visuais, enfim. Eu diria que, como eu falei, a partir dos anos 90, isso se profissionaliza um pouco. E eu diria também que, além, obviamente, das pessoas que estão trabalhando efetivamente com teatro, com música, com artes plásticas e outras vertentes, há também a grande importância da manutenção de políticas públicas que favoreçam esses profissionais a atuarem em suas áreas. E aí eu diria, não só a Lei Municipal de Incentivo à Cultura, que é uma lei vigente e muito importante na nossa cidade e de grande importância para esses profissionais. Além disso, veículos que comportem esse tipo de atividade, espaços, né, como foi o Teatro Municipal de Itajaí. Foi uma grande conquista, uma batalha muito grande. Né? Foi uma batalha muito grande de 10 anos, que era um prédio abandonado lá. Ia ser aquele onde que é o espaço hoje da Van, era um prédio antigo, era para ser ali. Sim, à frente hoje do teatro. À frente do teatro hoje. Era para ser ali. No final houve uma confusão com o dono, enfim, questões particulares do dono do terreno, e eles conseguiram esse terreno atrás, construíram o Teatro Municipal, só que ele também ficou embargado porque construíram a plateia era meio errada, a arquitetura, o projeto arquitetônico não era legal. Embargaram a obra, foi uma luta para aquilo ser realmente entregue para o público. Foram mais de 10 anos de luta. Então eu diria que assim, além obviamente das pessoas que fazem cultura, as políticas públicas que amparam essas pessoas. E Itajaí é referência no Estado. Nenhuma cidade hoje no Estado tem esse tipo de amparo. Claro que assim, não trabalhamos com o que temos. Não é o ideal e talvez nessa atual conjuntura brasileira demore um pouco para ser o ideal. Mas com o que temos, ainda assim, Itajaí é reconhecida como um celeiro cultural, não só de teatro, mas de outras vertentes. Antigamente, o espaço que se tinha para apresentar as peças e tudo mais era a Casa da Cultura, né, o teatro lá da Casa da Cultura, ou então lá o Colégio Newton Cooker, que tinha um espaço grande, assim, digamos assim, para a época, né? Então, a vinda do teatro também foi bem importante, né? Sim, o Newton Cooker era um espaço também de muito tempo que as pessoas atuavam, e o teatrinho da Casa da Cultura, que é quase um teatro de bolso. Né? É um teatro de bolso. Foi, digamos, a célula de muitos grupos de teatro que hoje atuam não só na cidade, mas como fora dele. Claro que hoje em dia nós temos outros espaços que também são fruto desse movimento cultural na cidade. A própria Itajaí Criativa, que é a atual sede da Tespes Companhia de Teatro, e outros espaços. Tem a Vila, agora eu vou me esquecer o nome, mas é a sede da CIA Experimentos, que também é uma luta para ter um espaço alternativo, porque o Teatro Municipal é uma luta e é muito gratificante que nós tenhamos isso resolvido. Mas é um espaço muito amplo, é um espaço grande e nem todas as produções são compatíveis para aquele espaço. Às vezes o teatro de bolso da Casa da Cultura comporta um tipo de produção que no Teatro Municipal se perderia diante do tamanho que é o Teatro Municipal. Então também é importante cada vez mais que tenhamos espaços alternativos que comportem todo tipo de manifestação artística. E eu vejo assim que sempre vem se buscando novas linguagens, né? Tem as meninas que trabalhei com teatro para bebês, né?
tem o pessoal aí, os mequetrefes, que estão fazendo teatro de improviso, né? Então sempre estão buscando novas linguagens, sim, sem necessariamente sair do local, né? Ir para o eixo Rio-São Paulo, onde há uma maior visibilidade. Há um público bastante interessante aqui também, né, Jonathan? Sim, sim. Há uma parabólica captando assim, essas linguagens que estão também em voga no Brasil e no mundo. Hoje, obviamente, com o advento da internet, as coisas ficaram muito mais fáceis de serem... de terem contatos, né? Antigamente era um pouco mais complicado, mas hoje em dia a gente sabe o que está acontecendo no exato momento, uma manifestação artística lá na Europa, na Ásia, na África, enfim. Então isso acaba realmente sendo captado para cá. Esses movimentos, como você falou, o próprio Mequetrefes, que tem esse trabalho de improvisação, o Porto Cênico, que tem um trabalho agora de teatro para bebês, isso tudo são ações que estão em voga em outros lugares. Então é muito importante que a gente traga também para a cidade, para que também nós estejamos aí contemporâneos ao movimento cultural que está acontecendo no mundo. E o Festival de Teatro, ele dá essa oportunidade também? É interessante para dar uma visibilidade e fazer daqui de Itajaí uma cidade cultural também? Com certeza. Como eu falei, Itajaí é uma cidade historicamente de festivais, muitos. Até a própria TESP já realizou no passado a Mostra Itajaiense de Teatro, junto com a antiga Associação Itajaiense de Teatro, e a Mostra Internacional de Teatro de Grupo, onde traziam grupos para a nossa cidade, e hoje, mais atualmente, o Festival Brasileiro de Teatro. A importância de mantermos esses festivais é esse intercâmbio de profissionais, tanto de lá para cá como daqui para lá, porque quando os profissionais vêm para cá, eles acabam também observando a própria produção e vendo os espetáculos da nossa cidade, o que também ocasiona nesse intercâmbio com outras localidades. Foi, inclusive, num dessas mostras que a Periplo, a Companhia Teatral da Argentina, veio e houve esse intercâmbio com vários grupos de Santa Catarina, não só a TESPES, mas o Carona de Blumenau, de Joinville, de Florianópolis, de Chapecó. Então, houve também uma migração para lá, assim como daqui para cá. É muito importante esse tipo de manutenção desses eventos. Hoje a gente também tem mais um espaço aí que é o Sesc, né? Que é um ganho para a cidade também, né? Para os grupos de teatro também se apresentarem, né? Sim, a gente brinca que o Sesc é quase como o nosso Ministério da Cultura, né? Ele é um órgão que promove e facilita muito a nossa vida em alguns aspectos. Tem alguns editais, como o próprio Encena Catarina, que a gente já participou algumas vezes, a TESPES, de um circuito por 20 e poucas cidades no estado, tudo viabilizado pelo Sesc, quando nós não conseguiríamos bancar um circuito tão grande. Então, o Sesc é um marco importante também na cultura nacional, porque ele viabiliza esse tipo de ação. Então, é muito importante também agora, nós temos uma sede do Sesc muito bonita e muito bem estruturada aqui na cidade, que também tem um espaço para apresentações artísticas. Eu acabei de ler um trabalho de conclusão de curso que faz essa ligação do teatro com a educação, né? Do teatro no ensino médio. A gente perdeu um pouco por causa da lei que só privilegia o ensino fundamental nessa questão do teatro, e no ensino médio não tem mais. O que você acha dessa ligação do teatro com a educação? O que é importante, né, dentro do espaço escolar, o teatro? Bom, eu sou suspeito em falar, né? Eu faço teatro desde os 16 anos de idade e para mim foi muito importante em vários aspectos, inclusive até na própria faculdade de jornalismo, o teatro sempre me auxiliou. E eu diria que assim, não só para profissionais que queiram, para pessoas que queiram ser realmente artistas de teatro, o teatro ele funciona em várias instâncias. E eu diria que assim, dentro da educação, é muito importante que nós tenhamos não só o teatro como ementa curricular,
mas como outras também manifestações artísticas, porque a gente constrói cidadão com esse tipo de atividade. Não só com matérias de português, história, física, enfim, que são importantes, mas quando a gente tem acesso desde cedo à cultura, você constrói um cidadão com uma alma plural e diversificada, e que está ligada com o que está acontecendo no nosso contemporâneo. Eu diria que assim, nesse atual momento, a gente está assim, dando alguns passos para trás. Quando sai da obrigatoriedade do ensino médio, a gente perde um ponto, sabe? Ainda temos no ensino fundamental esse tipo de manifestação, mas do que será para frente eu não sei. Cidades muito desenvolvidas, mundo afora, têm em sua grade curricular, desde o fundamental até o ensino médio, não só o ensino de teatro, mas de outras manifestações artísticas, e a gente vê como é uma sociedade desenvolvida. Então, eu diria que é muito importante ter esse tipo de acesso, para a criança até a sua adolescência. Tá certo, Jonathan. Queria agradecer a sua presença aqui. O livro está à disposição aonde? Nós teremos o lançamento, né, lá na Itajaí Criativa, então ele estará disponível na Itajaí Criativa. Que fica na rua Pedro Ferreira, né? Pedro Ferreira 222, é bem perto do ferry boat. Aquele casarão rosa. É um casarão rosa de 2 andares, é no segundo andar que funciona o espaço. Estará disponível por R$20 o exemplar. Eu gostaria também de mencionar que nada disso seria possível se não fosse viabilizado pela Lei Municipal de Incentivo à Cultura, através da Unimed, que é a nossa patrocinadora desse projeto, ou se a pessoa quiser também ligar para mim, pode contactar no número 99909-1404, que aí é só conversar e a gente viabiliza o exemplar com o maior prazer. Tá certo. Muito obrigado, Jonathan. Parabéns aí, viu? Muito obrigado, Almeri, pelo espaço. Obrigado. A gente fica por aqui, nós voltamos na semana que vem. Até lá.